vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, nós oramos ao Senhor diante desse texto lido e te suplicamos, ó Deus, a tua graça e a tua bênção sobre nós. Que o Senhor possa conduzir a exposição bíblica dessa noite em cada detalhe, ó Deus. Que nós possamos diminuir, que o Senhor cresça e que toda a honra seja dada ao Senhor, através do profundo e poderoso refrigério do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é bom nós lembrarmos um pouco a respeito do contexto desse texto. Essa carta foi escrita para uma igreja que estava localizada em Roma. Roma, naquela época, era a capital do mundo. Tudo acontecia em volta de Roma. Era a grande potência. Israel e boa parte de várias outras províncias e reinos estavam anexadas ao Império Romano. Roma governava, Roma dominava com tirania, com perseguições e com mortes. Paulo escreve uma carta para uma igreja que estava exatamente no olho do furacão daquela geração. E diante dessa carta, Paulo prepara esses irmãos, Paulo prepara essa igreja. Paulo prepara esses irmãos e prepara essa igreja para perseguições, para espada, para cruz, para fornalha, para ser jogado nas arenas e dilacerada por leões. Paulo escreve para uma igreja que passaria por uma perseguição aguda e real, física, emocional e profundamente espiritual. Como estava o coração daqueles irmãos diante de tamanho desafio e tamanha missão? Como estaria o seu coração? Em paz? Tranquilo? Sabendo que te espera uma perseguição aguda, que os seus filhos seriam lançados às feras e devorados diante dos seus olhos? Que o seu esposo, que a sua esposa, que o seu pai ou a sua mãe seria
pendurado numa madeira, colocado piche sobre ele, e acender fogo para iluminar o jardim do imperador, como você estaria diante desse desafio? Como estaria sua mente? Preocupada? Cansada? Aflita? Como estaria o seu coração apertado, amargurado, angustiado? Diante dessa realidade, Paulo escreve essa carta. Aqueles irmãos do passado, meus queridos, eram pessoas como eu e você. Não eram pessoas superdotadas, não eram pessoas especiais, não eram pessoas fora da curva. Eram pessoas, cristãos simples, sujeitos às mesmas paixões, tentações, provações, pecados que nós aqui, cristãos comuns. Paulo escreve essa carta para mim e para você. E essas palavras, elas saltam de uma forma tão poderosa, tão gloriosa, que elas são capazes de penetrar na alma do ser humano e fazer do covarde um valente, fazer de um derrotado um vencedor, fazer de uma pessoa angustiada uma pessoa certa da vitória, fazer de uma pessoa deprimida alegre, sem olhar as circunstâncias. Essas palavras aqui são palavras poderosas, que entram na alma de homens e mulheres e os transformam em heróis da fé. Paulo, sabendo da dificuldade que aquela igreja enfrentava, movido pelo Espírito Santo, cheio de graça e de sabedoria, começa a falar a respeito das dificuldades que aqueles irmãos iriam enfrentar. Paulo fala a respeito do pecado. Todos pecaram. Vocês não merecem a graça de Deus, não merecem a salvação pelas obras de vocês, não importa o que vocês possam vir a fazer, nós somos injustos. Entretanto, apesar de não ter um justo sequer, Deus envia Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus Cristo, pelos seus méritos, morre na cruz e derrama sobre nós a graça, a salvação, a fé, a justificação. Paulo começa a falar a respeito do Evangelho e depois ele entra no cotidiano das pessoas. No capítulo 8 ele começa falando sobre nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês foram salvos pela graça de Deus. Imagine, tentem se colocar no lugar daqueles irmãos. Imaginem, se nós estivéssemos agora no Império Romano, se nós fôssemos a igreja que estava lá em Roma, no olho do furacão daquele momento, e Paulo começa a falar do Evangelho, da graça de Deus, olha para cada um de vocês e diz: meus amados irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas o imperador estava logo ali na frente, condenando os cristãos. Paulo então diz para a igreja: não há condenação, não há, vocês estão em Cristo Jesus, Deus não condenará vocês. Vocês podem fechar os olhos na terra, mas abrirão os olhos nos céus. Não fiquem preocupados com aquele que tem a espada na mão. Não fiquem preocupados com os poderosos da nossa geração.
Não fiquem preocupados com os governantes, com os principados. Deus está com vocês. O Senhor dos céus e da terra está com vocês. Depois ele fala, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Vocês já foram salvos pela graça de Deus. E vocês têm uma garantia de salvação. O Espírito Santo. Ele habita em cada um de vocês. Ele fortifica vocês. Ele ajudará vocês em todas as provas que vocês forem passar. Ele vai estar com vocês na arena. Ele vai estar com vocês na fornalha. Ele vai estar com vocês nas cruzes. O Espírito Santo de Deus não abandonará vocês. Tenham certeza da vossa salvação, porque o Espírito Santo de Deus é a garantia de que vocês são salvos. Vocês foram batizados pelo Espírito Santo, ou seja, salvação, foram salvos pela graça de Deus. Tenham certeza disso. Não venham titubear em momento algum. Não venham fraquejar em momento algum. Os soldados de Roma vão se colocar diante de vocês. Os governantes vão se levantar. O imperador vai se levantar. Mas não tema. O Espírito Santo vos garantirá salvação. Os sofrimentos do presente e a glória do porvir. Paulo fala a respeito dos sofrimentos. Nada disso, nem tribulação, nem luta, nem prova, nem angústia, nada disso se compara, meus irmãos, com a glória de Deus que há de ser revelado a mim e a você. Quando o leão chegar diante de você, lembre-se disso. Há uma glória no porvir que me aguarda. Não há de se comparar com a tribulação leve e momentânea que eu estou passando agora nesse momento. Quando te pendurarem no madeiro e colocarem piche sobre você, lembre-se, nada se compara com a glória de Deus que há de ser revelado a mim. Não importa provas, não importa lutas, não importa circunstâncias, em poucos momentos eu verei o Rei da Glória e terei paz. Aquele que chora terá a sua lágrima enxugada. Aquele que está triste terá a sua alegria plena, completa no Senhor. Aquele que é perseguido, bem-aventurado, feliz será na glória de Deus com Cristo Jesus. O Espírito Santo intercede por vocês, disse Paulo no capítulo 8. As provas e a certeza do amor de Deus. Agora ele entra nos versículos que nós lemos. Refrigério para a alma. E ele começa a dizer: que diremos, pois, dessas coisas? Disso que está por vir, do imperador romano, dos soldados, da espada, da chicotada, das arenas, do povo na arena rindo, do seu filho sendo devorado por leões. O que diremos, pois, dessas coisas? O que nós vamos falar agora? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É assim que você vai para a arena. É assim que você vai para a guerra. É assim que você vai para a prova. É assim que você vai para a tribulação. Quando ela se levantar diante de você, você vai olhar para a tribulação e vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, por todos nós o entregou, porventura não vos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que todas as coisas são essas? A glória, a paz, o amor. Deus nos dará as dádivas que as pessoas procuram nessa terra e não conseguem encontrar. A verdadeira felicidade.
Ele nos dará, está reservado para nós. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo levanta 7 perguntas. 7 perguntas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ora, o imperador romano estava acusando os cristãos. Os soldados estavam acusando os cristãos. Os moradores de Roma estavam acusando os cristãos. Satanás está acusando os cristãos até hoje. E ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Saiba disso. Deus te justificou de todos os seus pecados. Não tem uma pessoa, uma criatura, um ser sequer que pode olhar para você e falar: ele tem aquele pecado, eu o acuso desse erro. Não existe ser humano algum, porque Cristo pagou por todos os meus pecados. Cada pecado cometido, Cristo morreu para nos perdoar. Não tem acusador contra os eleitos de Deus. Quem levantará acusação sobre aquele que foi justificado? Deus é quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por vocês. Cristo Jesus morreu, ressuscitou, pagou pela dívida que estava sobre mim, impagável. Cristo, com a sua própria vida, paga um alto preço, morre no meu e no seu lugar e nos garante vida eterna. Quem nos separará do amor de Cristo? Diante dessa verdade, quem vai nos separar do amor de Cristo? Será essa tribulação? Será essa angústia? Será essa perseguição? Será fome? Será nudez, perigo ou espada? Como está escrito, todos os dias nós somos entregues como ovelha no matadouro. A profecia já dizia isso. Nós passaremos por provas, nós passaremos por lutas, nós passaremos por tribulações, nós passaremos por espada, nós passaremos por fome, teremos dificuldades na vida, mas nada disso poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque Cristo morreu por mim. Porque Cristo morreu por você e te salvou de uma vez por todas. Não há do que se preocupar. Não há o que temer. O nosso Deus é por nós. A palavra de Paulo para aqueles irmãos do passado ecoa poderosamente para nós agora. Poderosamente. Em todas essas coisas, disse Paulo, em todas, cada uma que foi citada aqui, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A maior vitória que um ser humano pode ter não está ligado a essa terra. A maior vitória que o ser humano pode ter não está ligado à sua profissão, não está ligado à sua vida material, não está ligado a absolutamente nada que nós possamos adquirir nessa terra. A grande vitória do homem, a grande vitória da mulher é Cristo. É vencer a morte, vencer o pecado e ter esperança em Deus, de que essa vida passa muito rápido, é um conto ligeiro, é uma árvore plantada, uma erva que nasce de manhã e de tarde se esvai, mas a nossa esperança está na vitória de Cristo. Ele venceu por nós, Ele morreu, Ele ressuscitou, e nós também vamos vencer cada uma das adversidades, porque Cristo venceu por nós, porque Ele nos amou primeiro. Vamos passar por todas as provas, vamos passar pela morte,
E se morrermos, um dia ressuscitaremos como Cristo ressuscitou, com um corpo de glória, para nunca mais morrer. Tragada será a morte na vitória, aonde estará o inferno teu aguilhão. Cristo venceu por nós, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Estaremos na glória, estaremos nos céus, com os anjos, querubins, serafins, louvando a Deus, para todo sempre, na plenitude do amor, da paz, da substância de quem Deus de fato é. O conheceremos profundamente, mergulharemos no conhecimento de quem Deus é, e isso será maravilhoso para nós, será glorioso. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou bem certo, disse Paulo, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, eu não estou titubeando, eu não estou com a minha fé perambulando, ou tropeçando nas esquinas, não, eu tenho certeza, estou bem certo. E essa é a certeza que você precisa ter. Eu preciso ter. Nem a morte, nem a vida, as dificuldades da vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, Satanás, pode vir o que for. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Não temam a morte, não temam a vida, não temam os principados, não temam a espada, não temam a nudez, não temam a fome, não temam a absolutamente nada, meus irmãos. Deus é por nós. Deus é por nós. Estaremos na glória de Deus. Se as coisas não estão acontecendo conforme o controle da sua vontade, descanse a sua alma, receba o refrigério de Deus e saiba, Deus é soberano e Ele está no controle. Confie no Senhor, confia. Entrega a Ele os seus pensamentos, a sua vida. Entrega a Ele os seus planos, o seu coração, a sua família, a sua alma. Entregue tudo ao Senhor. Descanse nele e tenha certeza. Deus está conduzindo o seu povo para essa glória bendita que um dia, e que glorioso dia, há de ser revelado a cada um de nós aqui. Pela graça, favor que nós não merecemos, mas em Cristo Jesus receberemos e glorificaremos de agora e para todo sempre o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvar o Senhor. Diante de tamanha glória, agora eu quero ver a força do louvor, hein? A força da glória que nós vamos dar ao Senhor.
realidade que nós estamos vivendo, diante de tantos desafios da nossa vida. Hoje viemos aqui para adorar a Deus e ouvir uma palavra que traz ao nosso coração um ânimo, traz uma realidade. Às vezes queremos resolver muitas coisas ao nosso modo, do nosso jeito. Mas às vezes esquecemos que Deus é soberano e que Ele tem um controle de todas as coisas. E que nada está perdido quando você deposita em Deus confiança. Quando você sabe que as lutas elas virão, mas elas não serão para abater a sua fé. Ou elas não poderão abater a sua fé, porque a sua confiança está em Deus, que é soberano e que sabe de todas as coisas. E por isso que quando nós abrimos o nosso coração para dizer esta verdade, nada poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus, nós falamos isso de uma certeza que nós estamos vivendo. Fomos salvos em Cristo Jesus, como ouvimos aqui. E isso deve te motivar, isso deve te animar, isso deve fazer com que você esteja cada dia mais disposto a servir e adorar a Deus. Por isso, irmãos, vale a pena a comunhão, vale a pena estar na casa do Senhor, no culto de adoração, para você ser fortalecido. Como que você enfrentará o seu dia amanhã? Depois de uma palavra dessa, não pode ser desanimado, não pode ser frio, cabisbaixo, entristecido, não pode deixar que as questões pequenas que enfrentamos, ali eles enfrentaram leões, feras, um imperador implacável, terrível, e no curso pequeno de existência, no início da igreja, sofreram duramente. Mas às vezes, um problema de cabeça, dor de cabeça, às vezes um problema de falta de solução, de uma questão do nosso dia corriqueiro, nos tira do prumo. E não deve. Nós devemos confiar em Deus. Ouvimos aqui nesta noite uma palavra de ânimo, de encorajamento. E Deus conhece o seu povo e sabe que as lutas do dia a dia estão levando muitos a desistirem da fé. Hoje eu estava vendo um noticiário das igrejas desde o início, que surgiu a primeira igreja presbiteriana, 1800 e alguma coisa, bem no início. E como que foi vindo o crescimento das igrejas, e depois elas foram surgindo, as renovações, a transformação de vidas. E quando chega nos dias de hoje, nós vemos quantas igrejas estão perdendo a sua membresia por falta de uma palavra que confronta de fato as suas vidas. E hoje estamos aqui recebendo uma palavra que confrontou o nosso coração. Porque nós temos amanhã para viver, para trabalhar, para tratar das coisas nossas, dos nossos compromissos. E precisamos estar confiados nesse Deus que nós estamos ouvindo aqui, que está sendo pregado nesta noite. Eu gostaria de orar com você. E se você tem uma necessidade nesta hora, curve a sua cabeça. E fale com Deus mais uma vez. Senhor, eu às vezes tenho fraquejado. Às vezes eu tenho ficado sem rumo, sem direção diante das questões que se levantam. E eu não sei como resolver, mas Deus sabe. Ele te trouxe nessa noite para dizer que Ele sabe resolver o seu problema, seja qual for. Se não for o seu, da sua casa, dos seus filhos, de companheiro, não importa, Deus sabe resolver qualquer problema. Pai Santo, Deus maravilhoso, nós estamos gratos a Ti, fortalecidos com os louvores que trouxeram paz ao nosso coração, mas sobretudo a Tua palavra que nos trouxe ânimo nesta noite. Reanimou aqueles que estavam enfraquecidos. Por certo, outros que ouvirão esta mensagem, Senhor, mais tarde, depois, pelas mídias sociais. Certamente, ó Deus, terão também um momento de reflexão e de renovo espiritual. Nós Te louvamos por isto, porque a Tua palavra, ela alimenta a nossa alma. Ela traz esperança e vigor ao nosso coração. Que o Senhor continue renovando cada um dos Teus filhos aqui nesta noite. Que o Senhor possa nos dar uma semana, Senhor, abençoada. Uma semana cheia de confiança no Senhor. E se levantar alguma situação, Senhor,
diante de nós algum desafio, que possamos nos lembrar desta palavra, que possamos olhar para o alto, porque é de lá que virá o nosso socorro. Nos dê a tua paz, a tua bênção, e leva-nos, ó Deus, em segurança para os nossos lares. Nós assim oramos, confiados no Senhor, e em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e incomparável de Deus, o nosso bondoso Pai, que as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.